Bom dia, pessoal. Hoje no nosso encontro nós vamos trabalhar um pouco do capítulo 8, né? E semana que vem fecharemos aí os capítulos 9 e 10 da apostila de filosofia. Então nós tínhamos comentado na última semana um pouco acerca do que vai ser a ciência, seu percurso histórico, social, de construção e reconstrução. E existem dois autores que pensam muito esse processo, que é o Thomas Kuhn e o Paul Feyerabend, né, de forma muito principal, o Thomas Kuhn, né, na sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas. Né? E aí qual é a importância que essa obra vai ter, né, a estrutura das revoluções científicas? Aqui, na verdade, o Thomas Kuhn estava preocupado em apresentar um caráter histórico para a ciência, mesmo que seja historicista, né? E também um caráter social, de pensar a ciência também como produto, como resultado da sociedade e estar na sociedade, meio social. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante nós pensarmos é quando analisamos a importância dessa obra, é que ele começa a defender que a ciência ela tem etapas que são construídas ao longo da história. Né? E ele percebe que essa etapa ela não é linear, ela é sempre marcada por dinâmicas, processos de construção e reconstrução a partir da percepção humana e das preocupações humanas. Então você hoje, e até mesmo quando, por exemplo, falamos de ciência, não vai ter um método singular. Existe sim uma indagação, uma pergunta que você se propõe a responder, e nesse processo de resposta, automaticamente, você adota o método que facilite o seu processo de resposta, que seja mais rápido, para trazer respostas para a sociedade, ou seja, o lugar social da ciência. E aí o Thomas Kuhn ele começa a dividir esse processo na pré-ciência, onde você não teria um determinado paradigma, ou seja, o processo de descoberta não é pensado ainda. De um outro lado, você teria a ciência normal, é um período em que o paradigma ele acaba sendo formado, esse caminho de se produzir ciência formado, né, como guia, como se fosse um manual do fazer científico, né, e de trazer esse fazer científico também para a sociedade. Do outro lado, nós temos a crise e revolução. A crise e revolução é quando você admite, né, princípios de falhas, de erros em relação a um determinado paradigma que você adotava na construção científica. Todavia, esse princípio de erros e de falhas, ele não geraria, por exemplo, a quebra de um sistema, não compromete o sistema. Mas ele, na verdade, ele é uma questão convidativa de chamar o sistema a pensar novas alternativas, novas estratégias de fazer ciência, ou seja, de novos métodos, novos caminhos de trazer e fazer essa ciência para a sociedade. Até porque quando nós falamos de ciência, ficamos muito com essa ideia do laboratório. Né? E se automaticamente, claro, eles também produzem ciência, essa ciência fica dentro de um laboratório, ela se transforma o quê? Num casulo. Se você não traz os seus resultados e suas respostas para a sociedade, a sua pesquisa ela teve uma importância, mas ela só ficou mesmo dentro de um campo teórico e esqueceu da sua praticidade. Um outro ponto também que o Thomas Kuhn falou da nova ciência normal, nova crise, ou seja, é um novo paradigma, um novo caminho depois da revisão automaticamente dos métodos que foram apresentados falhas, né, no processo da crise e revolução. Quando nós falamos do princípio da incomensurabilidade, na verdade, ele está sempre falando da ideia de que não existe um paradigma, uma metodologia, conforme eu mencionei anteriormente, perfeito. Né? Não existe, por exemplo, um grau de hierarquia do melhor para o maior, do pior, né, do menor, enfim, não existe. Na verdade, todos nós fazemos e produzimos ciências, mas a forma como produzimos ciências, essa que é importante, porque não existe ciência sem um rigor metodológico, sem um método. Nós precisamos sempre de um método, até para também chegar na melhor transparência em relação aos resultados que queremos, nos propomos a apresentar para a sociedade. Existe um lugar de fala da ciência, existe um lugar social da ciência. Se você hoje faz um artigo, ou ainda se você produz um livro, esse livro ou esse artigo não pode ficar dentro de uma estante, uma biblioteca, dentro de um acervo digital, de um acervo físico. Mas é importante que esses resultados sejam transparecidos, para que eles possam se tornar leis, teorias, e que amanhã ou depois o seu processo de análise também seja revisitado, também seja revisto. Porque não existe também ciência perfeita, plena. Como eu falei anteriormente, o caminho não é linear,
Ele apresenta curvas, tensões, né, desgastes, mas também resgates, criações e invenções. E quando produzimos ciência, estamos sempre pensando na melhor forma de dar transparência para o outro, mesmo que o outro às vezes não entenda aquilo que a gente está pesquisando, mas como pensar numa acessibilidade do outro na minha pesquisa, na minha ciência, nos meus resultados. E como os meus resultados impactuam de forma direta no cotidiano do outro. Grande abraço, pessoal!